Mas agora a gente vai para um assunto importantíssimo, que merece atenção, esclarecimentos, e não só para as mulheres que estão grávidas, mas para todas que pretendem engravidar, ou mesmo quando a gente conhece alguém que pode precisar desse tipo de informação, né? A gente vai falar de diabetes gestacional, mais uma vez com ela, a doutora Fernanda Cortez, nutróloga. Bem-vinda. Muito obrigada, bom, doutora? muito prazer. Prazer nosso te receber mais uma vez. E eu acho que é um assunto importantíssimo. Falar de diabetes é sempre importante. Sempre. E neste momento que a gente fala dessa específica, né, que é gestacional, eu acho que merece aí alguns alertas. Então, queria iniciar, antes da gente falar de alimentação e de hábitos, que você comentasse um pouquinho quais são as principais causas que levam, então, ao aparecimento dessa diabetes. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É muito importante estar falando disso, porque o número de diabéticas, gestacionais ou não, tem crescido cada vez mais. Virou uma grande epidemia, então é super importante as pessoas se informarem, até para saber do controle, de como cuidar para não ficar diabética. Então, a diabetes gestacional é uma condição metabólica exclusiva da gestação. Não é aquela paciente que descobriu ou que descobriu, às vezes, no primeiro pré-natal que já vinha antes. Ela é exclusiva da gestação, tem vários fatores de risco. Sobrepeso é um dos principais. Algumas alterações metabólicas que levam à resistência insulínica, então, por exemplo, síndrome do ovário policístico, triglicérides alto, sedentarismo, pressão alta, isso são doenças, patologias que podem levar a paciente a desenvolver diabetes gestacional. E por que isso acontece, né? A fisiopatologia. Durante a gestação, a gente tem alterações hormonais normais. Mas as alterações hormonais da gestação, aumento do estradiol, da progesterona, eles levam uma resistência insulínica maior. Entendi. Naturalmente ela já vai ocorrer. Naturalmente ela já vai ter uma resistência insulínica maior. Então, se essa paciente já vem com uma resistência insulínica prévia, acho que é legal explicar o que é resistência insulínica também para o paciente entender, né? Eu gosto de dar um exemplo bem simples que eu dou para a maioria dos meus pacientes entenderem. Então, por exemplo, comeu pão francês. Esse pão francês vai liberar 5 sachês de açúcar no seu sangue. Vai ativar o pâncreas, liberar 5 insulinas, pegar esse açúcar e transformar em energia. Se você começa a criar uma resistência insulínica, então você não vai liberar 5 sachês de insulina, vai liberar 3, 2. Ficam então 2 vão sobrando. Ter 2 sobrando. Entendi. E aí vai acumulando hiperglicemia, 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 até uma hora que o corpo não consegue dar conta, a resistência insulínica é muito maior e aí gera diabetes. E normalmente quem tem diabetes gestacional, né, uma condição que depois reverte, vira ao normal, mas tem que tomar cuidado porque tem tendência a desenvolver a diabetes normal, tipo 2, de 5 a 10 anos depois. Então ocorre. Essa tendência maior. E sabe o que eu estava pensando, doutora, e ia até te perguntar. A gente está falando de mulheres que, a princípio, são saudáveis, que não têm aí nenhum risco, não têm essa glicemia já alterada antes da gravidez e que se deparam com uma situação, então, que podem ser mais sensíveis a essas questões que você comentou dos hormônios. Mas, importante, que eu me lembro até quando engravidei e tal, a gente acha muitas vezes que esse grupo de alimentos tem muitos nutrientes. A gente fala, nossa, mas eu vou ficar um pouco mais low carb na gravidez, parece não fazer sentido, porque dá uma sensação que a gente não está dando nutrientes o suficiente para a criança. E como é que é isso? Vamos discutir um pouquinho essa questão. Durante a gravidez a gente já tem, né, esse aumento da resistência insulínica. Então, o ideal, quando você vai comer um pão francês ou um macarrão, isso vai liberar a glicose muito rápido no sangue. Então, em torno de 10 minutos normalmente. Só que seu pâncreas ele não vai conseguir liberar o suficiente de insulina, então vai virar o açúcar. A low carb ela funciona bem, porque você está dando uma quantidade de carboidrato menor. Todo carboidrato vira açúcar, porque tem gente que fala, mas eu não como doce, mas pão, macarrão. Então você ter uma alimentação mais pobre em açúcar, rica em nutriente, é muito melhor. Então, diminuir este grupo, e aqui a gente tem exemplos bem claros, não vai fazer mal para o bebê, nem vai faltar nutrientes para o bebê. Porque não tem nutriente, né? Pois é. Suficiente. E é uma questão que, claro, né, na gestação sempre tem aquela pegadinha. A gente não pode treinar na intensidade que a gente pode sem estar grávida. Exato. Então, isso eu acho que é um problema também, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Por isso que é importante começar a preparação da gestação. Né, que muita gente não se atenta a isso, mas a ideia é começar a preparar de 8 meses a 1 ano antes,
mas no mínimo 3 meses. Então, fazer uma boa suplementação. Se você tiver com uma boa suplementação, ômega 3, o ácido fólico, né, metilfolato, em doses melhores, isso ajuda no controle também da glicemia. Ter uma boa alimentação pré-gestação, rica em nutriente, fazer um controle direito, passar no médico, fazer os exames de sangue, ver nível de vitamina, dos minerais. Isso vai fazer com que durante a gestação você tenha menos chance. Concordo. Vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público na @você bonito TV. A gente tem um Ilustra para passar e discutir um pouquinho onde estão esses nutrientes. Volto já. E a gente vai falar de vitamina C daqui a pouquinho também. Citei ali, já aguardem. Mas a gente continua falando de diabetes gestacional. Paramos então num ponto importante que a gente introduziu essa questão dos alimentos que podem ser um pouquinho mais perigosos neste momento. E aí, doutora, te pergunto, como então ter um aporte calórico, ou enfim, nutricional adequado, sem que essa grávida também ganhe muito peso? Porque eu acho que é uma preocupação de todas as mulheres grávidas, né? E o controle do peso ele é muito importante durante a gestação também. Quanto mais a gente engorda, mais difícil de voltar, mais aumenta a resistência insulínica, predisposição à pré-eclâmpsia, aborto, enfim. Ideal é sempre fazer com acompanhamento médico nutricional, porque tem muita grávida também que acha que tem que comer por 2 durante a gestação. E não tem que, não tem que comer por 2. A gente tem que ter uma alimentação balanceada, individualizada e rica em nutriente bom. Quanto mais a gente se alimentar de fibra integral, de alimentos bons, então a abobrinha, que você estava comendo a sopa ontem. Tem servido, doutora. Ai, eu adoro, gente. Muito bom para a saúde, baixa caloria, quantidade grande de fibras, grão de bico, ervilha, lentilha. A gente tem que ter uma alimentação rica e balanceada. Mas se fizer com acompanhamento médico e de nutricionista, melhor ainda. Até porque cada um vai ter o seu gasto basal durante esse período. É individualizado, né? Gasto basal, predisposição a doenças ou doenças prévias. Então é importante fazer bem individualizado para ter uma saúde maior. Quem escreveu pra gente na tela, daqui a pouquinho tem um Ilustra pra vocês, olha lá. Obrigada, Jane, um beijo. Grávida pode comer tudo integral? Isso é melhor pra gravidez? Vamos lá, depende. O integral, bolachinha integral Belvita... Não dá. Não, aquelas bolachinhas cookies integral, cheio de açúcar. Porque às vezes, né, gente, é integral, mas tá cheio de açúcar, Mas tá cheio de açúcar. Então, qual que é a diferença do integral de uma forma bem rápida? Quando a gente come um pão francês normal, esse vai virar açúcar em 10 minutos no sangue. O integral, ele vai liberar mais devagar, mas de qualquer jeito é carboidrato. Então, tem que fazer sempre o acompanhamento nutricional para dosar a quantidade específica para cada pessoa. Mas não é porque é integral que pode comer tudo também necessariamente à vontade. Já vamos falar da proteína também, mas antes tem mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Cris, um beijo. Como evitar uma diabetes gestacional? Atividade física na gestação ajuda? Alimentação correta prévia, então você tem uma alimentação balanceada, rica, atividade física ajuda muito. Se fizer com preparo legal essa gestação, previne de todas as doenças, não só a diabetes gestacional, mas pressão alta, desenvolver outros distúrbios até para o bebê. Então a atividade física ajuda muito, mas um bom controle de alimentação, atividade física e suplementação. E ficar atento aos sintomas também, né? Visão turva, boca seca, tá urinando muito, indo várias vezes ao banheiro, cansaço excessivo, sobrepeso, ficar atento, falar pro médico e fazer os exames. O exame tem aquela curva glicêmica que a gente faz normalmente de 24 a 28 semanas, que é o teste oral glicose, que é a curva glicêmica, que é até pra gente dosar como que tá essa produção de insulina. Então a gente dosa nos primeiros 60 minutos e depois nos 120 minutos, 1 hora e 2 horas depois, para a gente ver. Por quê? Principalmente no começo da gestação, a grávida ela tem uma tendência a fazer hipoglicemia, porque está indo muito açúcar para esse bebê. Então essa paciente que vai virar até uma diabética gestacional é um quadro meio que clássico. Ela tem hipoglicemia de manhã e a glicemia pós-prandial, que é depois de se alimentar, é altíssima, maior que 400. Então, tem muita gente que dosa só de manhã e fala, ai, mas tô ótima, mas é porque tá indo pro bebê. Então, por isso que o teste oral de glicose ele é super importante de 24 a 28 semanas. Isso é uma questão fisiológica. Os primeiros meses, naturalmente, o corpo manda mais açúcar. Ele manda mais açúcar pro bebê. Que interessante, doutora. Mas nem por isso a gente precisa comer mais açúcar. Porque senão aí que vai desbalancear mesmo. Aí que vai desbalancear. Por isso que dá enjoo? Por isso que dá enjoo. Entendi. Por isso. Só que aí a paciente acha, então eu vou comer mais açúcar para suprir a necessidade. E aí começa toda essa resistência insulínica. A famosa bolachinha água e sal.
O clássico das grávidas, mas que pode ser pegadinha, então. Não tem nutriente, tem muito sódio, farinha branca, não é saudável. Muito bom. Vamos colocar, você prefere a perguntinha agora, Glaucia, ou ilustra? Vamos colocar o ilustra na tela, então, para a doutora explicar o que de fato acontece. Ai, tão bonitinho, né? Ah lá. Bom, então tá aqui, bebê, cordão umbilical vai passar todo o aporte de vitamina, de nutriente, de glicose que precisa. A gente se alimentou, vai ativar o pâncreas. Ativou o pâncreas, liberar essa insulina para a gente conseguir fazer esse aporte de energia aí também para a mãe e para o bebê. A insulina ativando no pâncreas. E liberando. Liberando. Só que aí... Para pegar essa glicose que está na corrente sanguínea, fazer a ligação com a glicose. Para gerar na energia. Corrente sanguínea para gerar energia. Só que é o tanto que está sobrando. Exato. Então começa a sobrar muita glicose livre circulante. Então a insulina você não tem insulina o suficiente. Vai dando hiperglicemia, aumentando esse açúcar no sangue. Que coisa, né? E isso, obviamente, acontece também com a gente quando não estamos na gestação, mas... Exato. É que os hormônios placentários, eles predispõem essa resistência insulínica naturalmente, mas fora da gestação também. Esse é o princípio da diabetes tipo 2, que é principalmente alimentar. É você não ter um balanço certo entre insulina e glicose. Se você cria resistência insulínica, portanto, a hiperglicemia, diabetes tipo 2. Tá bem ilustrado isso aí, gostei. Vamos colocar, então, perguntinha do público que dá tempo, olha lá. Obrigada, Cláudia, um beijo. Eu tive diabetes gestacional, isso pode acarretar alguma consequência futura para o meu filho? Pois é, essa parte é importante. E a criança, né? Sim, é super importante. Depende se ela teve um bom controle da diabetes gestacional. Então, se ela, o controle, né, o tratamento da diabetes gestacional, principalmente a alimentação e atividade física no começo, para ver se vai ter necessidade de entrar com insulina ou um medicamento via oral depois. Pode ser que tenha que. Pode ser que tenha que. Até metformina? Na grande maioria dos casos, a alimentação e atividade física já dá uma controlada. Então, se ela controlou bem essa diabetes gestacional, ela tem que ver o peso, né? O bebê, ele pode nascer PIG, então ele tem um aumento de peso, aumento de tamanho, teria que ter um controle depois da insulina ao longo da vida, né? Controlar a alimentação, controlar a glicose, porque pode ser que ele seja uma criança que tenha tendência à resistência insulínica e ao sobrepeso. Entendi. Mas se foi tudo controlado, também sempre fazer exame de sangue, mas não se preocupar muito. Agora, se não controlar, vem os problemas para o bebê. Então, risco de aborto, pré-eclâmpsia, nascer prematuro. E aí vem todos os problemas que vem ali do parto, nascer prematuro, se vai para incubadora, se não vai. E a chance maior, naturalmente, de desenvolver ao longo da vida uma resistência. Naturalmente. Tem que contar para o pediatra, né? Tem que contar para o pediatra. Tudo que a gente faz durante a gravidez é o que vai influenciar na vida dessa criança, de hábitos bons e hábitos ruins. Por isso que é importante o controle sempre. Perfeito. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Para a gente fechar? Diga-me. Não? Então eu vou fechar com a minha pergunta da proteína, porque a proteína, a gente fala do low carb e até dessa situação de diminuir a ingesta de carboidrato simples, e as pessoas tendem a achar que então pode comer muita proteína viva. Como é que é, então, essa limitação da proteína, seja ela de origem animal ou não, dentro de uma dieta de uma gestante? Tem muita gente que acha que pode. Então tá liberado comer todo o resto, né? Proteína, até gordura. E não é, tem que ter um cálculo exato da quantidade, até de carboidrato, né? Porque a low carb não é no carb. Tem muita gente que começa a fazer low carb, zera completamente carboidrato, isso não é saudável. Verdade. Precisa também para energia. Mas tem um controle do carboidrato, da proteína e da gordura. Não comer em excesso. Por quê? Proteína é metabolizada no rim. Então também você pode dar disfunção renal, disfunção hepática, tem que ter um controle correto desses três, carboidrato, gordura e proteína, para não ter problemas também, prejuízos. Então, uma boa caminhada, né? Aumentar o tempo na esteira. Mesmo que leve, fazer com supervisão, fazer caminhada, ter um controle de peso bom, adequado para cada fase da gestação. Isso vai fazer com que a mãe e o bebê tenham muito mais qualidade de vida e de saúde.
por exemplo, não corri na gravidez, mas eu sei que tem muita gente, muita atleta que corre, que consegue manter, claro, com orientação médica, diminuindo a frequência cardíaca para não faltar oxigênio e tal. Mas eu me lembro, eu acho uma dica muito legal. Que eu consegui trabalhar até o final com a barriga gigantesca, lembra, Glaucia? Gigantesca. Eu tive até que me ausentar porque achavam que eu ia cair do tamanho da minha barriga. Eu aumentei o tempo da atividade física. Exato. Então, você faz mais tempo numa frequência menor. Corria 45, 50 minutos. Eu passei a fazer esteira sem correr, caminhando, 1h30. É organização, né, doutora? É organização. Organização é tudo. Vou te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Chegaram várias perguntinhas. Depois a doutora vai lá e consegue responder também. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora Fernanda Cortez, que é nutróloga, vai lá no Instagram, no @doutora abreviado Fernanda Cortez, com Z no final, tudo junto, tá? @doutora abreviado Fernanda Cortez, tudo junto, com Z no final, lá no Instagram. Um beijo pra sua mãe. Sempre carinhosa comigo. Obrigada. Você também. Muito obrigada. Beijo. Até. Beijo. Obrigada.